Ela o rebaixou diante de 200 convidados com uma provocação absurda. Tocar aquele piano de cauda como um profissional. O que ela não imaginava era que aquele funcionário da limpeza escondia um talento secreto, prestes a converter a arrogância dela em puro espanto. Se você conseguir tocar esse piano, eu caso com você. A voz de Sofia Almeida Prado ressoou pelo salão de festas. Risos irônicos ecoaram. Flashes de smartphones brilharam por toda parte. Lucas parou de recolher as taças usadas. O carrinho de limpeza emitiu um rangido quando ele largou o puxador. Estou falando com você, o faxineiro. Sofia estava a poucos metros dele. Um vestido escarlate de 20 mil reais. Taça de champanhe na mão esquerda. Um sorriso perverso nos lábios. Logo atrás dela, o imponente piano Steinway dominava o centro do palco. Suas teclas de marfim refletiam o brilho do lustre. Você ouviu a moça, parceiro? Toca aí! Um convidado de smoking gritou. Mais gargalhadas. Lucas baixou o olhar. Suas mãos tremiam, protegidas por luvas de látex azul, unhas aparadas, calosidades escondidas sob o material. O que foi? O gato comeu sua língua? Sofia avançou 3 passos. O salto fino ecoava no mármore. Ela inclinou a cabeça, analisando o rosto dele como quem observa um inseto. Gente como você adora sonhar alto, não é? Mas a verdade é que você nasceu para limpar. E eu nasci para brilhar. Silêncio. 200 olhares cravados em Lucas. Alguns filmavam, outros cochichavam. O gerente do hotel gesticulou para que ele se retirasse. Lucas não se moveu. Toque uma nota, só uma. Sofia sorriu. Virou-se para a plateia de braços abertos. Eu aposto o que quiserem que ele não consegue. Lucas começou a andar. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Passou por Sofia sem encará-la. Subiu os 3 degraus do palco. O piano o aguardava. Ele removeu as luvas. Dedos longos, mãos firmes. Posicionou a mão direita sobre o teclado. O salão prendeu a respiração. Como aquele homem transparente provaria que Sofia Almeida Prado tinha acabado de cometer o maior equívoco da sua vida? O toque frio das teclas arrepiou a pele de Lucas. Por um instante, ele não estava mais naquele salão. Não era mais o faxineiro invisível. Tinha 17 anos outra vez. O Conservatório Municipal. Auditório cheio, 1000 pessoas o aplaudindo de pé. Lucas se curvava após a performance mais crucial de sua trajetória. Rachmaninoff, concerto número 2. 15 minutos de pura magia. O maestro tinha lágrimas nos olhos. Você vai longe, rapaz, muito longe. Seu pai estava na primeira fileira, ainda com o uniforme de segurança. Tinha vindo direto do turno, aplaudia com as mãos acima da cabeça. O orgulho transbordava em seu rosto. Lucas desceu do palco, abraçou o pai. Sentiu o cheiro familiar de café e cigarro. Eu sabia, meu filho. Sempre soube. 3 meses mais tarde, o mundo dele ruiu. O telefone tocou às 4 da madrugada. Ataque fulminante. Seu pai faleceu no corredor do hospital, antes mesmo que a ambulância chegasse. Lucas tinha 19 anos. Nenhum outro parente, nenhuma poupança. A bolsa do conservatório pagava as aulas, mas não o aluguel, não a comida. Ele tentou persistir. Trabalhava como garçom durante o dia. Estudava à noite, dormia 4 horas. Suas mãos começaram a falhar nas apresentações. Notas erradas, ritmo perdido. Os professores o chamaram. Lucas, você precisa focar, precisa descansar. Mas como focar se seu estômago roncava de fome? A decisão foi tomada numa terça-feira cinzenta. Lucas estava na sala de ensaio, sozinho. Tocou a última canção que seu pai o ouviu tocar ao vivo. Chopin, Noturno em Mi bemol maior. Lágrimas molharam as teclas. Ele concluiu a peça, baixou a tampa do piano, jamais retornou. 1,5 décadas limpando pisos. 1,5 décadas tirando o lixo.
Uma década e meia sendo transparente. As mãos que antes recebiam aplausos fervorosos, agora empunhavam vassouras. O talento que prometia palcos mundiais, agora esfregava banheiros de luxo. Lucas piscou, de volta ao presente. Sofia o espiava de braços cruzados, sorriso carregado de desprezo. Os convidados aguardavam o vexame, celulares preparados, mas algo mudou na feição de Lucas. Pela primeira vez em 15 anos, ele sorriu. Um sorriso discreto, quase perigoso, cheio de lembranças que ninguém ali poderia sequer imaginar. Seus dedos acharam o lugar sobre as teclas. Sua postura se transformou. Costas eretas, queixo levemente erguido. Ele não era mais o faxineiro. Era o prodígio que todos haviam esquecido. Lucas pressionou a primeira tecla. Um dó central límpido preencheu o silêncio. O som inundou o salão. Puro, cristalino, impecável. Algumas conversas cessaram. Ele tocou a segunda nota, mi bemol. Seus dedos fluíram. A terceira nota, sol. Um acorde menor se desenhou. Espere, espere, espere. Sofia subiu no palco. Os saltos martelando. Ela se posicionou entre Lucas e a plateia. Virou-se para ele. Os olhos chispavam de raiva. Você acha que vai fazer o quê? Me ridicularizar? Lucas não disse nada. Tocou outro acorde, mais denso, 7 notas de uma vez. A harmonia preencheu cada centímetro do salão. Sofia deu um passo e colocou a mão espalmada sobre as teclas, bloqueando o acesso. Chega dessa palhaçada. Um homem de terno cinza bradou da audiência. Deixa o homem tocar, Sofia. Isso está ficando bom. Risadinhas nervosas. Os celulares continuavam filmando. Sofia olhou para trás. Sua expressão vacilou. Ela entendeu. Todos observavam, esperavam. Se ela o chutasse dali agora, pareceria uma covarde. Você quer tocar? Então toque. Mas quando você falhar, e você vai falhar, quero você fora deste hotel. Demitido. Estamos entendidos? Lucas assentiu. Sofia desceu do palco. Retornou ao seu lugar na primeira fila. Cruzou as pernas. Deu um gole no champanhe. Cochichou algo para a mulher ao seu lado. Ambas riram. Lucas se ajustou no banco. Respirou fundo. Começou a tocar. Chopin. Noturno em mi bemol maior. A mesma música do seu último dia no conservatório. As notas iniciais fluíram, suaves, carregadas de melancolia. Alguns na plateia identificaram a canção. Uma senhora de cabelos grisalhos se inclinou para a frente. 20 segundos. 30. As notas ganhavam corpo, complexidade. Os dedos de Lucas dançavam, sem hesitação. Sem erros. 15 anos sem prática, mas o corpo se lembrava. Cada músculo, cada gesto. Como andar de bicicleta. Como respirar. Eu não acredito. Alguém murmurou. Lucas atingiu a primeira passagem técnica. Escalas velozes, mão direita subindo, mão esquerda descendo, velocidade impressionante, precisão cirúrgica. 3 pessoas ergueram os celulares, voltaram a gravar. Mas agora não era por zombaria, era por assombro. Sofia parou de beber, pousou a taça na mesa, o maxilar tenso. Ela olhou para o gerente do hotel. Fez um sinal. O gerente se aproximou. Ela sussurrou algo em seu ouvido. Ele concordou. Dirigiu-se ao palco. Lucas percebeu pelo canto do olho. Não parou. A música entrava em sua parte mais emotiva. Notas longas, sustentadas. O pedal pressionado. O som reverberava. Preenchia não apenas o salão, mas algo mais íntimo. Memórias, saudade, dor. O gerente subiu os degraus. Aproximou-se de Lucas. Tocou seu ombro. Lucas parou de tocar. Silêncio abrupto. A música interrompida. Algumas pessoas na plateia protestaram. Deixa ele terminar, gritou uma voz feminina. Isso é um absurdo, disse um homem mais velho. Senhor, o evento tem um cronograma. Preciso que o senhor... Eu quero ouvir. A voz veio da última fileira. Um homem de uns 70 anos se ergueu. Terno impecável, postura firme, cabelos inteiramente brancos. Ele avançou pelo corredor central.
Todos o identificaram. Dr. Arthur Valente, o proprietário da rede de hotéis, chefe de Sofia. Ele parou ao lado do palco. Continue, meu jovem. O gerente recuou, desceu do palco apressadamente. Sofia empalideceu. Abriu a boca para falar. Nenhum som saiu. Dr. Arthur olhou para ela. Não disse uma palavra. Nem precisava. A ordem estava clara. Sente-se. Cale-se. Lucas voltou a tocar. Mas algo havia mudado. A confiança aumentou. Os ombros relaxaram. Ele não estava mais provando algo para alguém. Estava apenas tocando, fazendo o que nasceu para fazer. A música fluía como um rio. Natural. Imparável. Linda. Sofia olhou ao redor. As pessoas estavam diferentes. Não havia mais risos. Observavam. Alguns tinham os olhos marejados. A senhora de cabelos grisalhos enxugava o rosto com um lenço. Um casal jovem estava de mãos dadas. Até os garçons haviam parado de servir, hipnotizados. Lucas chegou ao clímax da peça, as duas mãos trabalhando em harmonia perfeita, acordes potentes, a melodia subindo e descendo, emoção em cada nota. Ele fechou os olhos. Não precisava enxergar as teclas. Conhecia cada uma, sabia exatamente onde estavam, como velhas amigas que jamais o deixaram. A música começou a desacelerar, retornou ao tema inicial, suave, delicada, como um consolo. Lucas tocou as últimas notas, deixou o som se extinguir naturalmente, não o cortou, permitiu que o silêncio chegasse devagar. Suas mãos pairaram sobre o teclado, imóveis. 3 segundos de silêncio absoluto. Então, palmas, uma pessoa, 2, 5, 10. Em instantes, o salão inteiro aplaudia. Não era por educação. Era genuíno, explosivo. Pessoas se ergueram, aplausos de pé, assovios, gritos de bravo. Lucas abriu os olhos, virou-se para o público, viu os rostos, as expressões. Alguns choravam sem pudor. Outros sorriam, todos o enxergavam. De verdade. Pela primeira vez em 15 anos, Lucas não era invisível. Mas quando seu olhar encontrou o de Sofia, ela não aplaudia. Estava sentada, braços cruzados, rosto corado, maxilar cerrado. Ela o fuzilava com ódio puro. O tipo de ódio que brota da humilhação pública, do orgulho ferido, da arrogância estraçalhada. Ela se levantou, caminhou na direção do palco, cada passo carregado de fúria. Os aplausos foram minguando. As pessoas notaram. Algo mais ia acontecer. Sofia subiu no palco. Ficou cara a cara com Lucas. Você me fez de boba. A voz dela tremia, baixa, ameaçadora. Lucas a encarou nos olhos. Não recuou. Eu não menti sobre nada. Você é que nunca perguntou. Sofia agarrou o braço de Lucas. As unhas fincaram no tecido do uniforme. Ela o puxou para perto, o rosto a centímetros do dele. Você pensa que isso altera alguma coisa? Você continua sendo um limpador. Um 0 à esquerda. Lucas tentou se desvencilhar. O aperto aumentou. Pessoas na plateia se levantaram. Alguns avançaram. Dr. Arthur Valente observava de braços cruzados. Não interferiu. Apenas assistia. Solte o meu braço. A voz de Lucas saiu firme. Sofia sorriu. Um sorriso torto, venenoso. Ela não soltou. Pelo contrário, apertou mais. Marcas vermelhas surgiram na pele dele. Se não o quê? Vai fazer o quê, exatamente? O gerente do hotel subiu ao palco novamente. Desta vez, ladeado por 2 seguranças. Homens corpulentos, ternos pretos, expressões neutras. Pararam atrás de Lucas. Sofia finalmente o soltou. Deu 3 passos para trás. Ajeitou o vestido. Recuperou a pose. Cavalheiros, acompanhem este homem para fora. Ele não trabalha mais aqui. Um dos seguranças pousou a mão no ombro de Lucas. Não foi agressivo, mas foi firme. Lucas olhou para Dr. Arthur. O idoso permanecia imóvel, observando, analisando, mas não falou nada. Lucas sentiu o peso da decepção. Por um instante, acreditou que alguém importante finalmente o veria, o defenderia.
Espere! A senhora de cabelos grisalhos da plateia se levantou. Ela caminhou até o palco. Sua voz era suave, mas decidida. Sofia, isso é desnecessário. O rapaz apenas tocou piano. Ele não fez nada de errado. Sofia virou-se para ela. Os olhos faiscavam. Dona Helena, com todo o respeito, isso não é da sua conta. Estou fazendo ser da minha conta. Esse comportamento é vergonhoso. Outras vozes se uniram. Um homem de terno azul. Ela tem razão, Sofia. Você está passando dos limites. Uma mulher mais jovem. Deixa o cara em paz. Mas para cada voz de suporte, havia duas em silêncio. A maioria dos convidados apenas olhava, filmava, mas não se metia. Sofia deu um passo em direção a Dona Helena. O tom de voz subiu. Vocês não entendem. Esse homem me enganou, me fez de idiota na frente de todos vocês. Você fez isso sozinha. A voz de Lucas cortou o ambiente. Todos se viraram para ele. O segurança ainda o segurava, mas Lucas não se importou. Olhou diretamente para Sofia. Você me desafiou, eu aceitei. Você prometeu se casar comigo se eu tocasse. Eu toquei. Melhor do que você sonhava. E agora você está furiosa porque seu joguinho virou contra você. O rosto de Sofia ficou lívido. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Buscava palavras. Nenhuma vinha. Então ela fez algo que ninguém previa. Começou a rir. Uma gargalhada alta, histérica, forçada. Casar com você? Você realmente pensou que eu estava falando sério? Ela se virou para a plateia. Braços abertos, teatral. Gente, por favor, vocês acham mesmo que eu me casaria com um faxineiro? Foi uma piada, uma brincadeira inofensiva. Alguns convidados riram junto, sem graça. Outros permaneceram quietos, constrangidos. Sofia continuou. Ele toca piano bem, ótimo, parabéns. Isso não muda quem ele é. Não muda de onde ele veio. Gente como ele não faz parte do nosso círculo. Nunca fez. E nunca fará. Lucas sentiu como se levasse um soco no estômago. As palavras machucaram mais do que qualquer agressão física. Ele olhou ao redor. Procurou apoio. Dona Helena desviou o olhar, envergonhada. Os que o defenderam minutos antes agora olhavam para os próprios sapatos. Dr. Arthur Valente permanecia impassível, sem expressão. O segurança puxou Lucas gentilmente. Vamos, amigo, não vale a pena. Lucas não resistiu. Caminhou em direção aos degraus do palco. Suas pernas pesavam. Cada passo era um sacrifício. Ele desceu, atravessou o corredor central. 200 pares de olhos o seguiram. Alguns com pena, outros com alívio, a maioria com indiferença. Quando Lucas chegou perto da saída, ouviu a voz de Sofia às suas costas. E nem pense em processar por calúnia ou algo assim. Meus advogados são os melhores. Você não tem dinheiro nem para a consulta inicial. Lucas parou, virou-se, olhou para ela uma última vez. Sofia estava no palco, sob os holofotes. Linda, poderosa, inatingível. Ele quis dizer algo, quis gritar, quis fazê-la entender. Mas que diferença faria? Pessoas como ela nunca entendiam, nunca aprendiam. Ele deixou o salão. A porta se fechou. O som dos aplausos e das conversas foi abafado. Silêncio. Lucas estava no corredor de serviço. Luzes fluorescentes, chão de cimento. O contraste era violento. Minutos atrás era ovacionado. Agora estava só, esquecido. Ele foi até o vestiário dos funcionários, abriu seu armário, pegou a mochila gasta, checou se estava tudo ali. Carteira, celular, a foto do pai, tudo lá. Ele fechou o armário, não bateu, apenas empurrou até o clique. Ricardo, outro faxineiro, entrou no vestiário. Viu Lucas. Seu rosto era pura preocupação. Cara, eu assisti a tudo. O hotel inteiro viu. Os vídeos já estão rodando por aí. Lucas não respondeu. Pôs a mochila nas costas. Ricardo insistiu. Você tocou demais. Sério, muito mesmo. Eu não sabia que você... Ninguém sabia. Lucas passou por ele.
Caminhou para a saída dos funcionários. Ricardo o seguiu. Espera, o que você vai fazer agora? Lucas parou na porta, olhou para trás. Ricardo era um bom sujeito. Trabalhava ali há 8 anos. Tinha 3 filhos. Acordava às 5 todo santo dia. Nunca se queixava, nunca contestava. Apenas trabalhava. Sobrevivia. Eu não sei. Lucas empurrou a porta. Saiu para a rua. A noite estava fria. Uma garoa fina caía. Aquela chuva quase imperceptível que encharca lentamente. Ele começou a andar, sem rumo, apenas andando, para longe do hotel, longe das luzes, longe das pessoas que o aplaudiram e depois o abandonaram. O celular vibrou. Notificações. Ele ignorou. Vibrou de novo. E de novo. Ele parou sob a marquise de uma loja. Abriu o celular. Redes sociais. Alguém havia postado o vídeo dele tocando. Já passava de 50 mil visualizações. 100 mil. Os números cresciam enquanto ele olhava. Os comentários rolavam sem parar. Que talento absurdo! Quem é esse cara? Essa mulher de vermelho é uma pessoa horrível. Alguém sabe o nome dele? Lucas bloqueou o celular. Guardou no bolso. Comentários online não pagavam as contas. Não punham comida na mesa. Não mudavam a realidade. Ele tinha 38 anos. Desempregado, sem economias, sem futuro. Tocar piano bem não significava nada no mundo real. Sofia estava certa em uma coisa. Ele não pertencia àquele mundo. Nunca pertenceu. Ele olhou para o céu. A garoa molhava seu rosto, fria, limpa. Ele fechou os olhos, deixou a água escorrer, lavar, talvez levar embora a humilhação, a dor, a vergonha, mas não levou. Nada nunca levava. Lucas abriu os olhos. Continuou andando. A rua estava deserta, apenas ele, a chuva e a noite gelada. Ele tinha uma escolha a fazer: desistir de vez, aceitar que Sofia estava certa, que seu lugar era nas sombras, invisível, esquecido, ou ele ainda não sabia qual era o ou, mas uma pequena faísca acendia dentro dele, raiva talvez, ou orgulho ferido, ou simplesmente o esgotamento de ser pisoteado. 15 anos ele se escondeu. 15 anos ele enterrou seu dom. Seu pai não criou um covarde. Não criou alguém que engolia humilhação calado. Lucas parou de andar. Ficou imóvel no meio da calçada. A chuva se intensificou. Encharcou sua roupa. Ele não se mexeu. Apenas ficou ali, pensando, processando, decidindo. Lucas chegou em casa 2 horas depois. Um conjugado num bairro distante, aluguel atrasado, geladeira vazia. Ele atirou a mochila no sofá. Não acendeu a luz. Sentou no escuro. A chuva batia na vidraça. Gotas deslizavam pelo vidro como lágrimas. Ele pegou o celular. A tela iluminou seu rosto. O vídeo agora tinha 2 milhões de visualizações. 2 milhões de pessoas viram seu momento de triunfo. E sua humilhação logo em seguida. Novos comentários surgiam a cada segundo. Esse cara merece uma chance. Alguém contrata ele. Que injustiça. Palavras ao vento. Ninguém faria nada. Amanhã surgiria outro vídeo viral. Outra história triste. Ele cairia no esquecimento. Lucas jogou o celular no sofá. Levantou-se. Foi até o armário. No fundo, sob roupas velhas, havia uma caixa de sapatos. Ele a pegou. Assoprou a poeira. Abriu. Fotos. Dezenas delas. Lucas jovem, no conservatório, no palco, recebendo prêmios, ao lado do pai. Sorrindo. Vivo. Cheio de esperança. Ele pegou uma foto específica, a última apresentação. Seu pai na fileira da frente, Lucas se curvando, aplausos congelados no tempo. O que eu faço agora, pai? Silêncio, apenas a chuva. Lucas guardou a foto no bolso da camisa, fechou a caixa. Ia guardá-la quando notou algo, um envelope amarelado, esquecido no fundo. Ele o pegou. Reconheceu a caligrafia. Seu pai. A última carta que recebeu dele, escrita 1 semana antes de sua morte.
Lucas nunca tivera coragem de abri-la por completo. Leu as primeiras frases no velório. Não aguentou continuar. 10 anos se passaram. O envelope continuava ali, esperando. Ele sentou de novo no sofá, respirou fundo, abriu o envelope, tirou a carta. 3 páginas. A letra estava trêmula, mas legível. Meu filho, se você está lendo isso, algo me aconteceu. Não fique triste. Tive uma vida boa. Você foi a melhor parte dela. Quero que saiba de uma coisa. Eu poderia ter sido muitas coisas. Tive chances quando jovem. Poderia ter estudado, viajado. Mas escolhi a segurança, o salário certo. O medo me paralisou. Lucas parou, enxugou os olhos, continuou lendo. Não cometa o meu erro. Você tem um dom, um talento que só vejo uma vez por geração. Não deixe o mundo apagar isso. Não deixe pessoas pequenas fazerem você se sentir pequeno. Você nasceu para os palcos, para multidões, para fazer as pessoas sentirem algo real. Não desperdice isso por medo, por dinheiro, por segurança. Eu me anulei, vivi na segurança e morri por dentro. Não faça o mesmo. As mãos de Lucas tremiam. Ele virou a página. Tem algo que nunca te contei. Eu também era músico, tocava violão, tinha uma banda, sonhava com discos, turnês. Então sua mãe engravidou. Eu casei, arranjei um emprego fixo, abandonei a música, achei que estava sendo responsável, maduro. Mas a verdade, eu estava apavorado, medo de fracassar, medo de tentar e não dar certo. Então eu nem tentei e me arrependi todos os dias. Lucas não conseguia parar de ler, absorvia cada palavra. Filho, você vai falhar às vezes, vai cair, vai se machucar. As pessoas vão te decepcionar, vão te humilhar. Mas isso não é o que importa. O que importa é você acordar no dia seguinte e tentar de novo, até conseguir. Porque largar tudo, largar é simples. Qualquer um faz. Mas persistir, isso exige bravura, isso é ter honra. A última página tinha só algumas linhas. Não importa onde você esteja quando ler isto. Não importa o quão fundo tenha caído. Você sempre pode se reerguer. Sempre pode tocar de novo. Sempre pode ser quem nasceu para ser. Eu acredito em você, seu pai que te ama. Lucas dobrou a carta, guardou no envelope, pousou na mesa, levantou-se. Foi até a janela. A chuva havia parado. A cidade brilhava lá fora. Milhões de luzes, milhões de vidas, cada uma travando sua própria batalha. Ele pegou o celular, procurou um nome nos contatos. Mestre Antunes, seu antigo mentor. Não se falavam há anos. Lucas hesitou, o dedo pairando sobre o botão de ligar. 3 da manhã, tarde demais para ligar, ou cedo demais, dependia do ponto de vista. Ele apertou o botão, o telefone chamou. 1 vez, 2, 3, 4. Lucas ia desligar. Então uma voz rouca atendeu. Alô? Mestre Antunes? É o Lucas, Lucas Bastos. Silêncio na linha. E então? Lucas, meu Deus, eu vi o vídeo. Você tocou. Depois de todos esses anos, você finalmente tocou. A voz do professor tremia. Pura emoção. Lucas não imaginava isso. Eu preciso da sua ajuda. Qualquer coisa. O que você precisa? Lucas olhou pela janela. A cidade, as luzes, as possibilidades. Ele respirou fundo. Tomou sua decisão. Preciso voltar a tocar, de verdade, não só uma vez. Preciso ser músico de novo. O senhor pode me ajudar? Do outro lado da linha, Mestre Antunes riu, uma risada leve, cheia de alegria. Eu esperei por esta chamada durante 15 anos. Lucas chegou ao apartamento de Mestre Antunes às 7 da manhã. Um prédio antigo no centro. 3º andar, sem elevador. Ele subiu as escadas. Cada passo ressoava. No último andar, uma porta de madeira escura. Ele bateu, 3 toques firmes, a porta se abriu. Mestre Antunes estava diferente, mais velho, cabelos totalmente brancos, óculos de armação grossa, mas o sorriso era idêntico, caloroso, genuíno. Ele abraçou Lucas, um abraço longo, apertado. Entre.
Preparei um café. O apartamento era modesto, mas cada canto respirava história, partituras empilhadas, fotos de alunos nas paredes. Um piano vertical tomava conta da sala. Lucas reconheceu o instrumento. Tocou nele dezenas de vezes quando era estudante. Sente-se, vamos conversar primeiro. Eles se sentaram à mesa da cozinha. Xícaras de café fumegante. Mestre Antunes analisou o rosto de Lucas. Via além do esgotamento, além da derrota. Você está pronto desta vez? Porque retornar ao mundo da música não é simples. 15 anos é muito tempo. Lucas segurou a xícara com ambas as mãos. O calor aquecia sua pele. Eu não sei se estou pronto, mas sei que não posso continuar como estava, invisível, enterrado. Meu pai não me criou para isso. Mestre Antunes assentiu, bebeu um gole, pousou a xícara na mesa. O vídeo explodiu, 3 milhões de visualizações até o momento. Mas sabe o que é curioso? Não é só sobre você, é sobre a mulher, Sofia Almeida Prado. Lucas franziu o senho. Mestre Antunes pegou um tablet, abriu vários artigos, mostrou para Lucas. Olhe isso, a internet a está destruindo. Campanhas de boicote ao hotel, empresas cancelando eventos. Ela está sendo publicamente massacrada. Lucas leu as manchetes. Herdeira humilha artista talentoso. Arrogância e classismo expostos. Sofia Almeida Prado perde patrocínios após vídeo viral. Ele não sentiu prazer, apenas um vazio. Não era isso que eu queria. Eu sei, mas isso joga a nosso favor. Sabe por quê? Lucas negou com a cabeça. Mestre Antunes sorriu. Aquele sorriso de quem enxergava 3 lances à frente. Porque daqui a 2 dias haverá um grande evento beneficente, transmissão ao vivo, várias apresentações culturais. E adivinhe quem está por trás da organização? Sofia. Exato, o hotel dela. Ela precisa desesperadamente limpar sua imagem. Esse evento é vital. Políticos estarão lá, empresários, a imprensa. Se ela cancelar, será a confirmação de tudo o que estão dizendo. Lucas começou a entender. Mestre Antunes prosseguiu. Eu conheço o coordenador cultural do evento. Estudamos juntos há 30 anos. Ele me deve favores, muitos favores. O senhor quer me colocar para tocar nesse evento. Não quero. Eu vou. Você vai se inscrever como pianista convidado. Um nome artístico. Eles vão aceitar. Precisam de performances de qualidade para salvar a reputação deles. Lucas se levantou. Foi até a janela. Observou a rua lá embaixo. Pessoas indo para o trabalho, vivendo vidas normais, previsíveis, seguras. Ele podia voltar para aquilo, buscar outro emprego de limpeza, esquecer tudo. Ou, se eu fizer isso, se eu tocar, não tem mais volta. Não, não tem. Você estará se expondo, se declarando músico, artista, terá que assumir isso, viver isso, com todas as consequências. Lucas se virou, encarou o professor. Quais são as consequências? Mestre Antunes se levantou, juntou-se a ele na janela. Instabilidade, incerteza, rejeição constante. A maioria dos músicos mal paga as contas. Você vai ralar, muito, e talvez nunca atinja o patamar que sonha. Mas sabe o que é diferente de viver na segurança? O quê? Você vai dormir toda noite sabendo que tentou, que não se acovardou, que honrou seu dom. Isso vale mais do que qualquer salário fixo. Lucas pensou no pai, na carta, nas palavras sobre arrependimento, sobre viver seguro e morrer por dentro. Ele não queria aquilo, não podia querer. Me inscreva no evento. Mestre Antunes sorriu, deu um tapa no ombro de Lucas. Ótimo, agora venha. Temos 48 horas, você precisa ensaiar. Eles foram para a sala. Lucas sentou ao piano, pousou as mãos sobre as teclas. Não tocou de imediato, apenas sentiu. A textura, a temperatura, a possibilidade. Que música você vai tocar? Lucas pensou. Tinha que ser algo impactante, técnica e emoção. Algo que grudasse na alma, que fizesse até Sofia sentir. Ele sabia exatamente qual.
Liszt, La Campanella. Mestre Antunes assobiou baixo. Uma das peças mais difíceis do repertório. Tem certeza? Ganhei um prêmio nacional com ela. 15 anos atrás. Mas meu corpo se lembra. Então toque. Deixe-me ver como você está. Lucas começou. As primeiras notas saíram tímidas. Os dedos estavam enrijecidos. 15 anos de inatividade cobravam seu preço. Ele errou. Parou. Respirou. Recomeçou. Melhor desta vez. A memória muscular despertava, lentamente, como um animal saindo da hibernação. Ele tocou por 20 minutos. Parou. O suor escorria pelo seu rosto. As mãos doíam. Mestre Antunes ficou em silêncio por um momento. Então, falou. Sua técnica está aí, enterrada, mas está, porém falta algo. O quê? Alma. Você está tocando com a razão. Precisa tocar com o coração. Precisa lembrar por que ama isso. Por que isso é importante. Lucas olhou para as teclas. Elas pareciam julgá-lo, exigindo algo que ele não sabia se ainda possuía. Como eu faço isso? Mestre Antunes se aproximou. Sentou ao lado dele no banco. Feche os olhos. Lembre-se do seu pai. Da primeira vez que ele te viu tocar. Do orgulho no rosto dele. Da última vez que tocou para ele. Agora toque. Não para a Sofia, não para a plateia, não para provar nada. Toque para ele, para a memória dele, para o garoto que você era e que acreditava no impossível. Lucas fechou os olhos. Viu o pai. Primeira fileira. Sorrindo, aplaudindo, chorando de orgulho. Viu a si mesmo. 17 anos. Cheio de sonhos. Invencível. Imortal. Ele pousou as mãos nas teclas. Começou a tocar. Dessa vez, era diferente. As notas fluíam. Não eram apenas sons. Eram sentimentos. Eram dor. Eram amor. Eram tudo o que ele guardou por 15 anos e jamais conseguiu verbalizar. A música cresceu. Ganhou vida. Lucas não estava mais no controle. Apenas servia de canal. Quando terminou, lágrimas deslizavam por seu rosto. Ele abriu os olhos. Mestre Antunes também chorava. Enxugou os olhos, pousou a mão no ombro de Lucas. Isso, exatamente isso. Se você tocar assim no evento, nada mais importará. Você já terá vencido. Lucas se levantou, caminhou pela sala, processando, sentindo. Ele não tocava daquela forma há tanto tempo. Tinha esquecido como era, como doía e curava ao mesmo tempo. Preciso praticar mais, muito mais. Você tem meu apartamento, meu piano, o tempo que precisar. Vou ligar para o coordenador agora. Garantir sua vaga. Mestre Antunes saiu da sala. Lucas ficou a sós com o piano. Ele tocou de novo, e de novo, e de novo. As horas se arrastaram. O sol mudou de lugar. Suas mãos ardiam, mas ele não parava. Cada repetição o trazia para mais perto da perfeição. Mais perto de quem ele fora, mais perto de quem ele poderia ser novamente. Mestre Antunes retornou à tarde, sorriso no rosto. Está feito. Você toca daqui a 2 dias. Última apresentação da noite. Transmissão ao vivo. Nome artístico, Lucas Matos. Eles não têm a menor pista de quem você seja. Lucas parou de tocar. Olhou para o professor. A realidade o atingiu. 48 horas. E tudo mudaria, para melhor ou para pior. Sem meio termo, sem retorno. Estou pronto. Mentira. Ele não estava pronto, estava apavorado. Mas às vezes coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. 2 dias se passaram como um borrão. Lucas não deixou o apartamento de Mestre Antunes. Dormiu quase nada. Comeu menos ainda, apenas tocou. Suas mãos criaram bolhas, estouraram. Viraram calos. Ele não parou. Na manhã do evento, Mestre Antunes o encontrou dormindo sobre o piano, a cabeça apoiada nos braços. A partitura de La Campanella ao lado, rabiscada, anotada, memorizada. Lucas, acorde, é hoje. Lucas ergueu a cabeça. Os olhos vermelhos, o corpo moído. Mas algo nele estava diferente. A postura, o olhar. Havia determinação onde antes existia dúvida. Que horas são? 12:00. O evento inicia às 7.
Sua apresentação está marcada para as 10, a última da noite. Lucas se levantou, alongou os braços. Sentiu cada músculo reclamar. 2 dias de ensaio intensivo cobravam seu preço. Mas valeria a pena. Ele estava pronto, ao menos tecnicamente. Você precisa comer, tomar um banho, descansar um pouco. Mestre Antunes preparou café e sanduíches. Lucas comeu de forma automática. O estômago estava embrulhado. Ansiedade, medo, expectativa, tudo misturado num nó apertado. Às 4 da tarde eles saíram. Mestre Antunes emprestou-lhe um terno. Preto, simples, elegante. Lucas se encarou no espelho. Não se reconheceu. 2 dias antes era um faxineiro. Hoje era um músico. A mudança parecia impossível, mas estava ali. O táxi os levou ao hotel, o mesmo salão. Lucas sentiu o estômago revirar quando passou pela entrada. Memórias da humilhação retornaram. Nítidas, dolorosas. Ele respirou fundo. Não era mais aquele homem. Não podia ser. Entraram pela área dos artistas, um corredor lateral, longe dos flashes. Lucas viu outros músicos, um violinista afinando o instrumento, uma soprano aquecendo a voz, um quarteto de cordas conferindo partituras. Todos profissionais, confiantes. Ele se sentia uma fraude no meio de gigantes. Pare de pensar assim. Mestre Antunes leu sua expressão. Colocou a mão em seu ombro. Você pertence a este lugar, mais do que qualquer um deles. Lembre-se disso. Um homem de terno cinza se aproximou, prancheta na mão, fone no ouvido. O coordenador. Lucas Matos? Sim. Perfeito. Você é o último. Às 10 em ponto. 4 minutos no máximo. A transmissão ao vivo encerra às 10h15. Não podemos atrasar. Entendido. O coordenador anotou algo. Seguiu para o próximo artista. Lucas e Mestre Antunes acharam um canto sossegado nos bastidores. Dava para ver a lateral do palco. O mesmo piano, o mesmo Steinway, esperando. Às 7, o evento começou. Lucas observava escondido. Sofia fez a abertura, vestido azul marinho, sorriso ensaiado, discurso sobre caridade, sobre ajudar o próximo, sobre arte. As palavras eram bonitas e ocas. A plateia aplaudiu por educação. Alguns filmavam, buscando qualquer sinal de deslize. As apresentações iniciaram. O violinista tocou Vivaldi, correto, mas sem alma. A soprano cantou uma área de Puccini, lindo, mas previsível. O quarteto de cordas apresentou Mozart, tecnicamente impecável, emocionalmente frio. Lucas observava tudo, analisava, aprendia. Cada número recebia aplausos, mas nenhum realmente comovia. Eram música de fundo, elegantes e esquecíveis. Ele não podia ser esquecível, não desta vez. Às 9h30, o penúltimo artista concluiu. Um pianista tocou Debussy, suave, delicado, bonito. A plateia aplaudiu. As conversas voltaram. Pessoas checavam os celulares. A atenção se dissipava. O evento esfriava. O coordenador surgiu, acenou para Lucas. Você é o próximo. 5 minutos. Lucas se levantou. As pernas bambeavam. Mestre Antunes o abraçou. Lembre-se, não toque para eles. Toque para o seu pai. Toque para você. O resto é só o resto. Lucas assentiu. Caminhou na direção do palco. Cada passo durou uma eternidade. Ele parou na coxia, esperando. O coordenador no palco anunciava. Para encerrar nossa noite, temos um talento especial. Lucas Matos nos agraciará com Liszt. Por favor, recebam com aplausos. Aplausos mornos, educados, protocolares. Lucas respirou fundo, deu 3 passos, entrou no palco. As luzes o cegaram por um instante. Ele piscou, ajustou o foco, olhou para a audiência. 300 pessoas, talvez mais, rostos anônimos. Mas um rosto se destacou. Primeira fileira, à direita. Sofia. Ela conversava com alguém ao lado. Nem olhou para quem entrava. Desinteressada, indiferente. Lucas foi até o piano. Sentou-se.
Ajustou a altura do banco. Pousou as mãos sobre as teclas. Ainda não tocou. Apenas respirou. Buscou o pai em sua memória. O encontrou. Sentiu sua presença, seu apoio, seu amor. Sofia finalmente olhou para o palco. Seus olhos se arregalaram. A boca se abriu. Ela o reconheceu. Lucas, o funcionário da limpeza. Ali, sentado ao piano. De novo, ela se inclinou para a frente, paralisada entre o choque e a fúria. A câmera da transmissão ao vivo focou em Lucas, close em seu rosto. Milhares assistiam online. Ele não sabia disso. E não importava. Naquele momento, existiam apenas ele e o piano. E a memória de um pai que acreditou quando ninguém mais acreditava. Lucas fechou os olhos. Começou a tocar. As primeiras notas de La Campanella explodiram pelo salão. Rápidas, técnicas, vertiginosas. As conversas pararam. Imediatamente. Todas. 300 cabeças se viraram. 300 pares de olhos se fixaram no pianista que, segundos antes, era só mais um nome no programa. A música de Liszt não faz concessões. Exige tudo. Velocidade, precisão, vigor, emoção. Lucas entregou tudo. Seus dedos voavam, saltavam, dançavam sobre o teclado. Notas se multiplicavam, cascatas de som, difíceis de acreditar. Sofia estava lívida, as mãos agarrando o braço da cadeira. Ela não conseguia desviar o olhar. Ninguém conseguia. Era como testemunhar um milagre, improvável, impossível, irreal. A música prosseguia. Lucas entrou na segunda sessão, mais intrincada, mais veloz. As mãos se cruzavam uma sobre a outra, saltos impossíveis de oitavas. Ele não errou uma única nota, nenhuma. 15 anos de mudez se dissiparam. O talento ressuscitara. Sofia se levantou, quis ir embora, quis gritar, quis fazer algo, mas estava travada. Todas as câmeras do salão, transmissão ao vivo. Se ela fizesse uma cena agora, selaria sua ruína. Ela ficou parada, assistindo, sofrendo. Um político na terceira fileira virou para o assessor. Quem é esse sujeito? O homem ao lado checou o programa. Lucas Matos. Nunca ouvi falar, mas estavam ouvindo agora. Todos estavam. A música atingiu o primeiro clímax. Acordes maciços, reverberando. O piano parecia pequeno demais para conter aquela sonoridade. Lucas não tocava apenas com as mãos. O corpo inteiro participava. Balançava, inclinava-se, vivia cada nota. Um cinegrafista da transmissão se aproximou. Filmou um close das mãos de Lucas. A velocidade era surreal. Os dedos pareciam um borrão, como asas de um beija-flor. Impossível de acompanhar. A câmera subiu. Focou seu rosto. Concentração absoluta. Mas também algo mais. Paz. Como se finalmente estivesse em seu devido lugar. Sofia sentou de novo. Não aguentava mais ficar em pé. Suas pernas fraquejaram. Ela olhou ao redor. Todos assistiam a Lucas. Ninguém a notava. Pela primeira vez na vida, ela era invisível. E ele, o faxineiro que ela humilhou, era o centro do universo. A música entrou na terceira sessão, a mais famosa. O tema principal retornava, mais diferente, mais poderoso, mais emotivo. Lucas abriu os olhos. Pela primeira vez desde o início. Olhou diretamente para Sofia, não com raiva, não com vingança, apenas com certeza. A certeza de quem conhecia o próprio valor. Sofia desviou o olhar. Não conseguiu sustentar. Lágrimas se formaram. Ela piscou. Tentou se controlar. Não podia chorar. Não ali. Não na frente de todos. Mas a música era implacável. Invadia. Quebrava defesas. Forçava o sentimento. Dr. Arthur Valente, na última fileira, inclinou-se para a frente. Ele entendia de música, tinha ouvido os maiores pianistas do planeta, em Viena, Paris, Nova York. Aquele homem não era apenas bom, era excepcional, era uma raridade. Como ele estava limpando o chão do hotel, a sessão técnica mais desafiadora chegou, trinados impossíveis. Notas repetidas em velocidade sobre-humana.
Lucas executou com perfeição, sem esforço aparente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Alguns músicos nos bastidores balançavam a cabeça, incrédulos. Um deles sussurrou: "Isso não é real. Ninguém toca assim." Lucas continuava, a música crescendo, camada sobre camada, cada repetição mais intensa, mais urgente. O salão estava em transe coletivo, 300 pessoas respirando no mesmo ritmo, vivendo juntas aqueles 4 minutos de perfeição. A câmera voltou para Sofia, zoom em seu rosto. Ela não notou. Estava perdida, um conflito nítido na expressão, orgulho ferido lutando contra uma admiração que ela não queria sentir. Ela queria odiá-lo, queria que ele errasse, mas ele não estava errando, estava voando. A música começou a diminuir o ritmo, aproximando-se do fim. Lucas fechou os olhos novamente. As últimas notas exigiam tudo, cada grama de emoção, cada lembrança, cada sacrifício. Ele pensou no pai, na carta, nas palavras sobre não desperdiçar seu dom, sobre viver sem arrependimentos. As notas caíram como pétalas, suaves, delicadas, mas carregadas de peso, de história, uma por uma. Cada nota, um adeus, um recomeço, uma promessa. O salão estava em silêncio absoluto. Até respirar parecia uma ofensa. Lucas tocou a penúltima nota. Sustentou. Deixou vibrar. Morrer lentamente. Então, a última. Um dó agudo, solitário, puro. Ele a tocou com força. Deixou o som preencher cada canto, cada pessoa, cada coração. A nota se extinguiu, devagar. Lucas manteve as mãos sobre as teclas, não se mexeu. O silêncio persistiu. 3 segundos, 5, 10. Ninguém se atrevia a quebrar o feitiço. Era sagrado, raro, inesquecível. Então, uma palma, solitária, forte, de pé. Dona Helena, a senhora de cabelos grisalhos. Ela aplaudia com lágrimas escorrendo. Outra pessoa se levantou, aplaudiu, depois outra e outra. Como um dominó. Em 30 segundos, 300 pessoas estavam de pé, aplaudindo, gritando, assoviando. Lucas se levantou, virou para a audiência, fez uma reverência, 1, 2. Os aplausos não cessavam, aumentavam. Alguém gritou, bravo! Outros imitaram. O som ecoava, ensurdecedor, libertador. Ele olhou para onde mestre Antunes estava, nos bastidores. O velho mestre chorava, sorrindo, orgulhoso. Lucas sorriu de volta. Depois procurou por Sofia. Ela estava sentada, sozinha, já que todos ao seu redor estavam de pé. Permanecia imóvel, rosto indecifrável, mas algo nos olhos. Derrota, reconhecimento, vergonha. Lucas saiu do palco. Os aplausos continuaram. Pediam bis. Ele não voltou. Não era preciso. Tinha dito tudo o que precisava. Nos bastidores, músicos o rodearam. Parabéns. Perguntas. Admiração. Ele respondeu com educação. Mas sua cabeça estava longe. O coordenador apareceu, eufórico. Isso foi sensacional. A transmissão bombou, milhões assistindo. Precisamos conversar sobre... Lucas não ouviu o resto. Afastou-se, precisava de ar. Encontrou uma varanda lateral. Saiu. A noite estava límpida, estrelas visíveis, apesar da poluição luminosa. Ele respirou fundo, deixou o ar frio encher seus pulmões. Ele conseguiu, realmente conseguiu. Não apenas tocou bem, tocou com perfeição, tocou como em seus sonhos, como quando tinha 17 anos e o mundo parecia seu. A porta atrás dele se abriu, passos. Ele não se virou. Sabia quem era. O perfume a denunciou antes da voz. Você me fez de boba. Sofia, a voz baixa, trêmula. Lucas continuou olhando as estrelas. Não. Você é que nunca perguntou, nunca se importou. Para você, eu era só o faxineiro, transparente, descartável. Silêncio. Sofia deu 3 passos. Parou ao lado dele. Também olhou para o céu. Não sabia o que dizer. Pela primeira vez na vida, as palavras lhe faltaram. Eu não sabia.
Não quis saber, é muito diferente. Lucas finalmente se virou. Olhou para ela, sem raiva, sem triunfo, apenas cansaço. O cansaço de anos carregando um fardo invisível. Sabe qual é a parte mais triste? Não foi a humilhação, não foi ser demitido. Foi notar que para pessoas como você, pessoas como eu, simplesmente não existem. Somos parte do cenário. Mobília, nada. Sofia abriu a boca, fechou. As lágrimas finalmente vieram. Ela não tentou impedi-las. Você tem razão. Eu sou tudo o que você disse. Arrogante, cruel, vazia. Ela sentou no chão da varanda. O vestido caríssimo no piso frio. Não se importou. Cobriu o rosto com as mãos. Soluçou. Anos de máscaras ruindo em segundos. Lucas observou. Uma parte dele queria sentir prazer, vingança, mas não sentiu. Apenas viu um ser humano quebrado, imperfeito, perdido, como todo mundo. Por que você é assim? A pergunta saiu suave, genuína. Sofia ergueu o rosto. Maquiagem borrada, vulnerável. Meu pai. Ele ergueu um império do nada. Me criou para ser forte, implacável. Dizia que compaixão era fraqueza, que o mundo devora os fracos. Então, eu me tornei o que ele queria. Um monstro bem vestido. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Continuou. Hoje, vendo você tocar, eu percebi uma coisa. Você tinha tudo e perdeu. Eu tenho tudo e sou oca por dentro. Você achou o caminho de volta. Eu nem sei se existe um caminho para mim. Lucas sentou ao lado dela. Manteve uma distância respeitosa. Ficaram ali. Dois estranhos sob as estrelas, conectados por um momento improvável. Sempre existe um caminho, mas você precisa querer encontrá-lo. Sofia riu, um som amargo. Sem humor. Minha reputação está arruinada. Empresas desfazendo contratos, a internet me crucificando. Meu pai me ligou hoje. Disse que sou uma vergonha para a família, que ele construiu tudo para eu jogar no lixo por orgulho estúpido. Bom, ela olhou para Lucas, surpresa. Bom, significa que você pode reconstruir, do jeito certo, sem as máscaras, sem a crueldade. Só você, a pessoa real por baixo de todo esse verniz. Sofia processou. Palavras simples, mas carregadas de uma verdade que ela evitou a vida inteira. Eu não sei quem é essa pessoa. Então descubra. Ninguém pode fazer isso por você. Lucas se levantou. Estendeu a mão. Sofia olhou. Hesitou. Pegou. Ele a ajudou a se erguer. Ficaram frente a frente. Ela tinha uma altura parecida com os saltos. Você disse que casaria comigo se eu tocasse. Eu toquei. Sofia engoliu em seco. Esperou a acusação. A cobrança. Mas Lucas sorriu. Discreto. Gentil. Mas eu recuso. Ela piscou. Confusa. O quê? Seu desafio, sua promessa, eu recuso, porque você não merece minha música. Não ainda. Talvez nunca mereça, mas definitivamente não hoje. As palavras a atingiram. Mais fundo que qualquer grito. Sofia sentiu o golpe. Lucas continuou. Você precisa se transformar em alguém que mereça coisas boas, alguém que enxergue as pessoas, todas elas, não só as ricas, as poderosas, mas as invisíveis, os faxineiros, os garçons, os seguranças. Eles também são humanos, também têm histórias, sonhos, dores. Ele começou a andar em direção à porta. Parou, virou a cabeça. E quando você se tornar essa pessoa, se você se tornar, talvez a gente possa conversar de novo. Como iguais, como seres humanos, não como herdeira e faxineiro, apenas como pessoas. Lucas abriu a porta. Mestre Antunes estava ali, esperando, sorrindo. Eles caminharam juntos pelo corredor. Vozes animadas vinham do salão. Repórteres queriam entrevistas. Empresários ofereciam contratos. O mundo, de repente, se abria para ele. Mas Lucas não olhou para trás, nem para o salão, nem para Sofia. Aquele capítulo estava encerrado. Um novo começava, incerto, assustador, mas era dele. Finalmente dele. Na varanda, Sofia ficou sozinha.
o vestido caro manchado de poeira, a maquiagem arruinada, o orgulho estilhaçado. Ela olhou para as próprias mãos, mãos que nunca trabalharam, nunca criaram, apenas ordenaram, controlaram, feriram. Ela chorou, de verdade desta vez, não lágrimas de autocomiseração, mas de reconhecimento. Do que ela era, do que tinha feito, do que precisava mudar. Não sabia se conseguiria, não sabia se era tarde demais, mas pela primeira vez em 35 anos, Sofia Almeida Prado sentiu algo real, vergonha, arrependimento e, de forma curiosa, um fiapo de esperança. Dentro do salão, alguém propôs um brinde ao pianista misterioso. Taças se ergueram, vozes ecoaram, a festa seguia, o mundo girava, indiferente a dramas pessoais, a revelações, a mudanças silenciosas ocorrendo em varandas escuras. Lucas saiu do hotel pela porta principal desta vez, não pela de serviço, não pelos fundos, pela frente, cabeça erguida, mestre Antunes ao seu lado. O ar da noite era doce, frio, libertador. O que você vai fazer agora? Lucas parou na calçada, olhou para o céu. Tantas estrelas, tantas possibilidades. Viver, finalmente viver. E pela primeira vez em 15 anos, Lucas Bastos acreditou em suas próprias palavras. 3 meses depois, Lucas estava em um lugar completamente diferente. Não fisicamente, mas em todos os outros aspectos. Ele se sentou numa cafeteria pequena, sem luxo, apenas acolhedora. Xícara de café fumegante, notebook aberto, uma caixa de entrada lotada, convites para tocar, dezenas, teatros, salas de concerto, eventos corporativos. Todos queriam o pianista que viralizou, o faxineiro que virou sensação. A história era boa demais. A mídia adorava. Mestre Antunes sentou na cadeira à frente, também com café. Olhou para Lucas com um ar satisfeito. Você precisa escolher, não pode aceitar tudo. Seu corpo não vai aguentar. Lucas sorriu. Fechou o notebook. Era verdade. Nas últimas 12 semanas tocou 4 vezes por semana. Ensaios diários. Pouco sono. Mas era diferente de trabalhar na limpeza. Essa exaustão tinha um propósito. Tinha sentido. Eu sei. Estou filtrando. Só o que realmente importa. E o dinheiro? Está entrando? Lucas assentiu. Não era uma fortuna, mas era o bastante. Aluguel em dia, geladeira cheia e, o mais importante, dignidade recuperada. Ele tocava, era pago. Não precisava mais se esconder. Um homem se aproximou da mesa. Terno discreto, óculos de armação fina. Sorriu polidamente. Com licença, você é o Lucas Bastos? Sou. Imaginei. Eu o vi tocar mês passado no Teatro Municipal. Foi extraordinário. Só queria agradecer. Aquela noite mudou algo em mim. O homem estendeu a mão. Lucas apertou. Conversaram por 1 minuto. O homem se foi. Lucas olhou para mestre Antunes. Isso acontece o tempo todo agora. Pessoas me reconhecem, agradecem. É estranho. Acostume-se. Você tocou a alma das pessoas. Elas não esquecem isso. Lucas bebeu seu café. Olhou pela janela. A rua agitada. Pessoas com pressa. Vivendo suas vidas. Ele era um deles agora. Não mais invisível. Não mais esquecido. Apenas vivendo. Trabalhando. Existindo de um jeito que importava. Seu celular tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Lucas? É o Ricardo. Do hotel. Lucas reconheceu a voz. Seu antigo colega de limpeza. Não se falavam desde aquela noite. Ricardo, como você está? Cara, eu tô bem, mas liguei por outra coisa. Você precisa saber. A Sofia, ela mudou. Lucas ficou em silêncio. Não esperava ouvir esse nome. Não mais. Como assim? Ela demitiu metade da gerência. Aqueles que tratavam mal os funcionários. Criou um programa de bolsas para os funcionários estudarem. E, cara, ela está aqui, trabalhando de verdade, não só mandando. Ela atende hóspede, ajuda na cozinha às vezes. É bizarro, mas é real.
Lucas processou a informação. Não sabia o que sentir. Por que você está me contando isso? Porque ela pergunta de você. Não direto, mas sonda se alguém sabe como você tá. Se você tá bem, acho que ela sente tipo culpa de verdade. Entendo. Obrigado por me avisar. Você vai falar com ela? Não sei. Preciso pensar. Eles se despediram. Lucas desligou. Mestre Antunes o olhava curioso. Sofia! Aparentemente ela está mudando, de verdade. E você, o que sente sobre isso? Lucas não respondeu de imediato. Refletiu. 3 meses atrás, ele sentia raiva, ressentimento. Agora, apenas uma indiferença cansada. Não sei se importa. Minha vida andou. Ela não faz parte dela. Mas você consideraria perdoar? Perdoar não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Guardar raiva me fere mais do que a ela. Então sim, eu perdoo. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar. Mestre Antunes sorriu. Orgulho nítido. Você amadureceu muito. Terminaram o café, saíram juntos, caminharam pela calçada. A tarde estava agradável, sol forte, mas fresco. Lucas tinha ensaio em 2 horas, depois um jantar com estudantes de música, jovens que o procuraram pedindo conselhos. Ele aceitou, queria retribuir, ajudar outros que tinham talento, mas não a chance. Passou por uma vitrine, viu seu reflexo, ele mesmo, mas diferente. Postura ereta, ombros relaxados, confiança no olhar. O faxineiro tinha morrido. O músico renasceu, não o prodígio de 17 anos, algo melhor, alguém que conhecia a dor, a perda e a reconstrução. Semanas depois, Lucas recebeu um convite especial, tocar num evento de gala, grande, importante. Mas não era só isso. A organizadora era Sofia. Ela escreveu uma carta de próprio punho, não um e-mail, carta física, caneta, papel. Lucas, eu entendo se você recusar, entendo se nunca mais quiser me ver. Mas estou organizando um evento para levantar fundos, bolsas de estudo para jovens artistas de baixa renda. Pensei em você, no que você passou. Gostaria que viesse, não para me absolver, mas para apoiar outros que merecem chances que o mundo lhes nega. Sofia. Lucas leu 3 vezes, mostrou para mestre Antunes. O velho mestre analisou. Ela está tentando, de verdade. A questão é, você quer fazer parte disso? Lucas foi até a janela. Pensou no pai, na carta, nas palavras sobre segundas chances. Sobre não viver com amargura. Eu vou aceitar, mas não por ela. Pelos jovens que serão beneficiados. No dia do evento, Lucas chegou cedo. Mesmo hotel, mesmo salão. As memórias voltaram, fortes, dolorosas. Mas não o paralisaram. Ele sobreviveu àquilo, cresceu com aquilo. Sofia o viu, aproximou-se hesitante. Ela também estava diferente, sem o glamour forçado. Maquiagem leve, um vestido elegante, porém simples. Seus olhos tinham algo novo, humildade. Lucas, obrigada por ter vindo. Estou aqui pelos estudantes, não por você. Eu sei, e você está certo. Silêncio breve, desconfortável, mas necessário. Você realmente mudou? Sofia respirou fundo. Estou tentando. Todo dia. Eu falho às vezes, mas continuo tentando. Você me mostrou um espelho. Eu não gostei do que vi. Então estou mudando o reflexo. Lucas assentiu. Não sorriu. Não a abraçou. Apenas reconheceu o esforço. Continue tentando. O mundo precisa de menos pessoas como você era, e mais como você está tentando ser. Ele passou por ela, foi se preparar. O evento foi um sucesso. Lucas tocou, não para impressionar, para inspirar. 20 jovens ganharam bolsas integrais naquela noite. 20 futuros que não seriam desperdiçados. No final, Lucas encontrou Sofia novamente. Desta vez, foi ela quem falou. Eu nunca vou me casar com você, e você nunca vai querer. Mas eu posso ser algo melhor? O quê? Alguém que aprendeu, que cresceu, que usa o privilégio para fazer o bem, não por culpa, mas porque é o certo a se fazer. Lucas finalmente sorriu. Pequeno, sincero. Isso eu posso respeitar.
Eles não se tornaram amigos. Não naquela noite, talvez nunca, mas alcançaram algo mais valioso: entendimento, o reconhecimento mútuo da humanidade, imperfeita, complicada, real. Lucas saiu do hotel. Pela última vez. Não voltaria. Não precisava. Aquele lugar era seu passado. Sua vida era o presente. E um futuro brilhante o aguardava. Se essa narrativa emocionou você de algum jeito, por favor, deixe seu gostei aqui embaixo. Isso me sinaliza que estou no caminho certo ao trazer essas histórias para você. Escreva aí nos comentários de que cidade você me assiste. Eu leio todos e faço questão de responder quem dedica um tempinho para comentar. E se você também acredita no poder de histórias assim, inscreva-se no canal. Estamos apenas começando essa jornada e cada novo inscrito me dá força para seguir em frente. Não saia ainda. Escolha uma das histórias que aparecem na tela para ver agora. Te espero no próximo vídeo.